Bom, ao meu lado, o pastor Vince Barros, que já esteve conosco aqui no programa Referencial. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco da história desse homem que tem feito uma grande diferença na vida de muitas pessoas através do Evangelho de Cristo. Agora, pastor, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no programa. É um prazer recebê-lo aqui de volta. E eu começo a nossa entrevista já perguntando: que evangelho é esse que tem mudado a vida de muitas pessoas, inclusive a sua? Olá, Neia. E outra vez é um prazer para mim compartilhar um pouco com vocês. A palavra de Deus fala desse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O fundamento é Jesus. Não há outro fundamento senão a palavra de Deus e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho de Deus, das boas novas. E o que mudou na sua vida? Quem é Vince Barros? Como você conheceu a Jesus? Eu tenho uma história muito difícil de família, porque meu pai, então, teve 3 filhos, minha mãe 5 filhos, e nós somos 2 irmãos. Então, sou filho de uma relação extraconjugal e nasci debaixo de uma situação que não tinha família, lar, estrutura. Então, eu cresci com dificuldade, porque minha mãe lutou muito para criar, e essa questão da roupa, da alimentação. E por essas situações todas, eu acabei conhecendo as drogas, o jogo a valer e depois até a prisão. E foi na prisão, segundo a nossa entrevista anterior, que você conheceu Jesus? Exatamente. Quando eu estava numa situação bastante difícil, que eu teria, principalmente naquela época, numa época difícil no Brasil, onde os presos, principalmente relacionados com drogas, eles eram considerados subversivos, um crime subversivo. Então eu fiquei numa prisão, foi rápido, eu sei que foi um livramento de Deus, Deus me tirou da prisão. Mas quando eu percebi que de fato eu poderia até ter a minha vida ceifada com aquela linguagem de drogado, de maluco, cabeludo como eu era, e com roupas que eram bastante escandalosas, eu pedi a Deus, naquilo que o homem ouve aí na rua: graças a Deus, se Deus quiser, Deus é bom, Deus tem poder. E eu falei: Deus, se tu existe mesmo, então me tira aqui da prisão, eu quero ter uma experiência contigo. Mas não era com esse palavreado. Eu curtia na época Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Então tudo da minha época não me levava até essa linguagem. Mas eu pedi a Deus: me tira. Totalmente diferente. E eu falei: Deus, me tira daqui. Ninguém pregou Jesus para mim. Eu entendo que eu sou fruto de uma oração, ou de muitas orações que as pessoas fazem. Depois eu vim a ler na Bíblia que a igreja é aconselhada, através da palavra de Deus, a orar pelos que estão encarcerados. Eu sou um fruto dessa oração, fui alcançado por Deus, e aí foi uma obra do Espírito Santo, porque eu falei: Deus, se tu existe, me tira da prisão e eu quero te servir. Já passava por um pouquinho de situações difíceis assim na prisão, um pouco de tortura, e quando eu estava nu para tomar um choque no pênis de 250 volts, Deus me deu o livramento. Então, naquele momento que eu clamei a Deus, foi ali que cessou aquele momento. E então eu voltei, e quando no dia seguinte fui chamado, já era praticamente uma situação da minha própria liberação. Mas eu creio que Deus naquele momento viu o meu coração, que eu de fato queria conhecê-lo e servi-lo. Eu era o ignorante a respeito das coisas de Deus. Você acredita então que Deus já tinha traçado todo esse cronograma, toda essa trajetória que hoje você faz?
Isso já estava, vamos dizer assim, um termo bem popular, isso já estava premeditado por Deus. Eu entendo que a palavra diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então eu creio que Deus já me contemplava no ventre da minha mãe, e eu entendo que aquelas situações que eu passei, mesmo jovenzinho ali, criança, e eu lembrava, não, mas a vida não pode ser assim, as pessoas são maldosas. Às vezes eu ia para casa chorando, não porque eu conhecia a Deus, mas porque eu reprovava no meu coração algumas coisas que eu notava. Então eu tinha um sentimento que não era positivo a respeito daquelas coisas, mas eu não conhecia a Deus. Naquele momento eu entendo que Deus, Ele ouviu o meu clamor, o meu gemido e um estilo de vida que fosse diferente. Mas tanto não conhecia a Deus, que nessa mesma oração eu disse para Deus que se eu vivesse num país onde eu pudesse usar drogas e que não fosse um crime, que eu iria então usar. Fez parte também da minha oração. Eu não queria ser um fora da lei, era a minha convicção naquela época. Eu não queria ser perseguido, eu queria ser um homem de bem. E naquela oração Deus realmente me libertou da prisão. E quando eu saí da prisão, eu tinha que achar o Deus que me tirou da prisão. E aí começou uma outra busca na minha vida. E nessa busca você encontrou Deus dentro de alguma igreja? Eu, nesse tempo, primeiro, nesse processo, acho que minha família disse a situação que eu estava passando, e eu reencontrei o meu pai. Meu pai disse que queria me dar um emprego no Espírito Santo. Eu morava nesse tempo em Belo Horizonte, e nessa busca de Deus, que eu não sabia muito exatamente, mas sabia que eu não devia usar drogas, eu arrumei um trabalho naquele tempo, porque nesse passado eu tive toda a situação de ser expulso da escola, ou de muitas brigas, na minha época, brigas com soco inglês, e era um outro tipo de briga, de guerra que se fazia naquele tempo. E eu me lembro que então alguém passou no lugar que eu trabalhava e disse assim, olha, tem um grupo que eu conheço e que eles fazem lá um trabalho de recuperação de viciados. E naquela noite que eu fui até aquele lugar, tinha uma apresentação de um teatro sobre a vida e a morte de Jimi Hendrix, que então suicidou com uma overdose, morreu com uma overdose. E aquilo me chamou muita atenção, que eu olhava para aquelas pessoas e pensava, esse é o meu fim. Então Deus ali começou a me falar que tinha um estilo de vida, um modelo de vida que era diferente. Aí meu pai me levou para o Espírito Santo, naquela época, e no Espírito Santo então alguém que eu tinha conhecido naquele grupo pediu que então uma certa pessoa tivesse contato comigo em Vitória, e dali eu introduzei com os jovens e Deus começou a me dar essa graça de conhecê-lo, essa libertação das drogas. Eu tinha sido liberto, porque foi um milagre de Deus, mas desses maus hábitos, dessa má conduta, e aí comecei um processo todo na vida cristã. Eu considero realmente um segundo evento, né? O primeiro evento é o nascimento, o segundo evento é a conversão, e eu me converti. Então eu tive dentro da prisão uma experiência, mas a conversão ela veio realmente um pouco depois, porque eu comecei a ler a palavra e orar e conviver com essas pessoas, cantar, e aí Deus começou algo novo na minha vida. Hoje, quem é Vince Barros? Eu acho que até começa um pouquinho lá atrás, principalmente quando o próprio Deus colocou no meu coração que
que a recuperação que eu tive, o milagre que eu experimentei, eu tinha que compartilhar com outros. E em Vitória, Espírito Santo, a cidade que eu moro hoje, eu comecei na década de 70 a fazer um trabalho de recuperação de viciados. Eu comecei a ajudar prostitutas, mendigos, crianças abandonadas, mães solteiras. E fiz isso a partir da minha casa. Portas foram se abrindo, comprei uma propriedade, levava as pessoas para o sítio, para as casas de recuperação masculina, feminina. E a gente começou lá atrás com centenas de rapazes e moças que foram sendo recuperadas, ladrões. Eu tive oportunidade de, naquela época, ser chamado pelo próprio delegado da cidade para então que ele me entregasse essas pessoas que estavam presas para serem recuperadas junto conosco, dentro dessas casas ou no sítio, dentro da propriedade. Aí tive muita experiência sobre isso nesse tempo e trabalhei alguns anos com isso. Dezenas de pessoas foram recuperadas. Tenho a grata satisfação de encontrar, às vezes, alguém que me disse assim, ó, você me pegou na rua. Hoje eu estou pastoreando em Minas Gerais. Você me pegou na rua, era drogado, e hoje eu estou no Rio de Janeiro, eu estou no Japão, estou nos Estados Unidos. Então eu ajudei gente que está em todo lugar. Mas só que com o passar dos anos, eu entendi o seguinte, que não adiantava só propriamente a gente fazer um trabalho de recuperação com os filhos. É preciso fazer um trabalho de recuperação com a família, com os pais. O problema é familiar. E às vezes esse jovem que nós ajudamos, ele era devolvido na casa, e depois de devolvido na casa, os pais então tinham aqueles maus hábitos, aquela má conduta, a situação toda de ressentimentos e princípios e valores totalmente desgastados e comprometidos, e esses filhos em decepções, muitas com a família, falta de uma instrução familiar, de um coração de pai, de um clima dentro de casa. Alguns deles voltavam a viver um estágio pior do que o primeiro. É o que a Bíblia diz, que o segundo estágio pode ser pior do que o primeiro. E aí nesse tempo, depois de alguns anos, nós começamos a trabalhar muito com a família. Então fazemos retiro de casais, a gente fazia uma quantidade de encontros, mas trabalhando a partir dos pais. E ao invés de ter essas casas ou esses sítios, que eu não condeno, tem muita gente fazendo isso. A gente sabe que hoje tem uma regulamentação do governo para isso. No tempo que trabalhávamos, a gente não enfrentava essa situação toda, mas Deus sabe, na época a gente trabalhou com governador, com ministros, com deputados. Eu me refiro a apoio dessas pessoas, né? E até pessoas dessas famílias que em algum momento precisavam de recuperação. Então Deus nos deu essa visão e a gente trabalhou, mas daí a gente começou a trabalhar com a família. E esse tempo que nós estamos vivendo hoje com a família é um tempo muito precioso. Faz alguns anos que eu trabalho muito com casais, a gente trabalha com esses jovens, né? Acabamos de ter um encontro chamado Adorarte, com 800 jovens, mais ou menos, e esses jovens quebrantados, e muitos deles chegam em casa, pedem perdão aos pais, né? A gente lembra de algumas palavras, uma delas é sobre paternidade, e quantos filhos que são órfãos de pai e mãe e precisa de apoio, de ajuda. Então hoje tanto trabalhamos com a igreja, nesse sentido de que a igreja é tudo, a igreja é a família, a igreja é lugar de relacionamento, somos família, e Deus está levantando esses filhos, esses pais, para mudar a família. Então são pais que choram com os filhos, filhos que choram com pais, e algo também
é dentro disso que tem nos levado a levar muitos jovens a serem comissionados para essa obra de Deus, para serem chamados também por Deus. Então é tremendo vê-los dando um testemunho dentro da linguagem deles, uma libertação que eles têm. Então hoje a gente está trabalhando no Brasil e no mundo, em muitos países no exterior, fazendo essas mesmas coisas. Obrigada pela entrevista, pela oportunidade de conhecer você, conhecer um pouco da sua história. E a gente vai voltar na próxima semana, já conversando um pouco mais com o Vince Barros a respeito da Igreja de Jesus. Que igreja é essa? Que visão é essa? Diferente um pouco daquilo que a gente conhece. Muito obrigada. Obrigado, Neia. E eu espero em Deus que toda a palavra que saiu da minha boca possa alcançar você, porque eu fui liberto e eu creio que Deus pode também te libertar. Muito obrigado. Amém.